Boa noite, pessoal, tudo bem? Deixa eu tomar uma luzona aqui, será que ficou bom assim? Boa noite. Olá. É queimadão essa luz, né? Oi, Cíntia, tudo bem, gente? A gente vai começar daqui a pouquinho. Bom, já vamos daqui a pouco começar, só esperar a Bruna entrar. Hoje a nossa live vai ser sobre puberdade. Então, se você tem um filho adolescente, se você tem um filho pré-adolescente ou um filho que está começando aí nessa fase, é interessante que você fique aqui com a gente e participe dessa nossa live. A doutora Bruna entrou, vou só esperar ela solicitar aqui para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Só esperar a Bruna pedir a solicitação. Aqui, vamos lá. Acho que vai dar certo. Boa noite para todo mundo. Vamos começar aqui a nossa live sobre puberdade. Tudo bem, Bru? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Eu tinha colocado o Perfeito. microfone aqui, mas acho que eu vou tirar. Pessoal que tá aí na live, tá todo mundo ouvindo? Fala um okzinho aí pra gente. Acho que tá tudo bem, né? Tá meio queimada a minha luz aqui, mas tá bom. Tá meio Ótimo. fantasma aqui. Mas tudo bem. Vou pôr E a minha aí, mais perto, então. Pronto, ó. Eu fico mais clara também. mas eu botei uma luz aqui pra ajudar. Não sei se é assim fica. Tá igual, né? Mudou nada. Tá ótimo. Então tá bom, vamos lá conversar, que acho que bastante gente mandou dúvida pra gente sobre a puberdade. Sim. Como é que estão as coisas aí na quarentena? A clínica tá funcionando, né? A clínica tá funcionando. Eu tive uma surpresa positiva com a teleconsulta, a telemedicina. Foi bem interessante. Confesso que até eu estava com um pouquinho de preconceito. Falei, gente, eu gosto tanto desse olho no olho, né? Estar com o paciente, ainda mais criança, mas tenho tido resultados ótimos. Até medir em casa, os pais estão medindo direitinho. Eu fiz um vídeo ensinando como que vê a estatura e tô fazendo até um esquema que eu mando a receita pelo motoboy quando precisa de algum tratamento, manda na casa do paciente. Então eu não tive nenhum problema e foi bem legal. Então é uma realidade que a gente está tendo que se adaptar, né? Mas foi Sim, bom. que bom. Atendimento presencial eu tenho feito pouco, não está tendo tanta necessidade. Então, tudo que a gente consegue fazer online, a gente está fazendo, né? Em todas as Sim. áreas. A gente acaba se reinventando nessa fase de crise, né? Não tem muito jeito. E para quem não. Exatamente. Bru, só se apresenta aí, que eu não sei se todo mundo conhece, e aí acho que eu Sim, falo também um sim. pouquinho de quem eu sou pra gente começar a falar. Deixa eu ajustar Tá. aqui. Meu nome é Bruna Tincani, eu sou médica endocrinologista pediátrica e a gente vai conversar um pouquinho sobre puberdade precoce. É um tema muito procurado no consultório, tanto da pediatria quanto do especialista, eu acredito, né? Sim. Então, a Marina abriu uma caixinha de perguntas, eu também, e vocês fiquem à vontade para ir fazendo perguntas ao longo da nossa conversa. Então, para quem quiser mandar, pessoal, manda nessa caixinha aqui de baixo que tem uma interrogação, que daí a gente consegue expor a pergunta para todo mundo e fica mais fácil para as pessoas saberem do que a gente está falando. Bru, você quer começar a falar da puberdade, o que as pessoas mandaram, ou a gente faz um geralzão depois responde as perguntas? Eu acho que podia fazer um geralzão, tá? Você quer fazer pergunta ou quer que eu já fale um pouco de tudo? O que que você prefere? Vou falar a minha parte, você começa a fazer um geralzão, a gente responde as perguntas depois. Tá É bom. muito importante, assim, uma coisa que eu quero frisar como pediatra geral, né, é que os pais acabam deixando o acompanhamento pediátrico quando a criança tem alguma coisa. E acho que eles esquecem da importância desse acompanhamento ao longo do desenvolvimento da criança, né? Então, se você tem uma criança aí na pré-adolescência ou que ainda nem entrou na adolescência, ela precisa ser vista pelo menos 2 vezes por ano por um pediatra, porque a gente vai conseguir fazer uma curva do crescimento, vai colocar essa criança na curva, vai calcular a velocidade de crescimento e a gente vai poder identificar algumas coisas que podem estar de errado na puberdade da criança. Então, muitas vezes as pessoas acabam percebendo isso de forma tardia, né? Acabam percebendo numa época em que não dá mais para fazer muita coisa, ou que já menstruou, enfim. Então, é importante que a gente tenha esse conceito de que pediatra
Quando a criança é pequenininha, normalmente os pais vão à consulta, né? Mas depois que cresce, que a criança para de ficar doente, essa consulta fica negligenciada. Então, é muito importante que seu filho faça um segmento, não precisa ser todo mês, claro, mas faça um segmento para que a gente possa identificar e encaminhar para o endócrino pediatra quando é necessário, né, Bruno? Né? Eu acho que você me acompanha e os pacientes que me acompanham sabem que eu falo isso direto. Eu falo, quando que eu tenho que procurar um endocrinologista? Quando que eu tenho que ir? Eu falo, gente, quem vai sinalizar vai ser o pediatra. Então, se você tem um pediatra que está acompanhando, confie nele, vá nele e ele vai sinalizar se tem ou não algum problema. E realmente, às vezes, depois dos 2, 3 anos, as crianças não ficam tão doentes, acabam não indo no pediatra e, não, tá tudo bem, e chega para nós, para os especialistas, com um quadro que às vezes não dá mais tempo de tratar. Então, às vezes, esse ano, 2020, o ano mal começou, esse ano eu peguei 3 meninas que menstruaram com 9. Eu vou falar depois das idades, mas os 3 casos que menstruaram com 9 anos poderiam sim ter sido evitados. E tem muito pediatra que sugere consultas a cada ano, anual. Eu falo, tem que ir no pediatra a cada 6 meses. Porque 6 meses que o pediatra não vê o crescimento e essa criança não está crescendo adequada ou está crescendo muito, demais, isso é uma perda de estatura na vida adulta. Isso pode sim ser evitado. Então é muito importante mesmo a gente ter o acompanhamento com o pediatra a cada 6 meses. E o pediatra geralmente é a primeira pessoa que sinaliza que pode ter algum problema. Muitas vezes as crianças já têm um aumento da velocidade de crescimento, começa a ter um estirãozinho antes de ter a mama, por exemplo. E isso, só o pediatra colocando na curva de crescimento vai conseguir sinalizar e encaminhar. Não é só ver o peitinho e daí vai. Então, antes disso, a gente já consegue ver, né? Sim, e é interessante falar também que às vezes a gente não tá falando que toda criança que tem a puberdade tem uma doença ou precisa ser avaliada por especialista, mas às vezes é ajustes até no dia a dia da criança. Então, ajuste na prática de atividade física, algum ajuste na alimentação. Isso pode melhorar o crescimento da criança, pode otimizar aí, a altura dela, tem os fatores, os disruptores endócrinos que a gente, às vezes, só com uma orientação, a mãe já consegue fazer uma alteração na rotina da criança e isso vai ajudar no crescimento, né? Sim, importante, até fazendo esse gancho do que você falou, a questão do sobrepeso, tá? Já está bem determinado que o sobrepeso avança um pouco a idade óssea. O que é a idade óssea? A gente faz um raio-x da mão esquerda da criança para ver como é que está a maturação do esqueleto. Então, uma criança que está com a puberdade antecipada, que vai menstruar um pouco mais cedo, no caso das meninas, ela vai ter uma idade óssea avançada. Então, só para exemplificar, uma menina que começa o peitinho com 7 anos, a idade óssea dela provavelmente já está com 10, 11 anos. Então, é uma idade óssea avançada. Então, um sobrepeso pode já ser percebido e já pode ser começado a orientação, o tratamento com o pediatra, e isso muitas vezes evita que a criança precise de um tratamento no futuro, precise usar um bloqueio puberal, alguma coisa assim. E essa questão que você falou dos disruptores endócrinos, que tá bem tá bem em voga isso. Você acendeu. Sim. Tá bem em voga essa questão dos disruptores endócrinos, é um nome bem complicado para falar um tema que realmente também é um pouco complicado. Vamos dar um exemplo. Todo mundo fala muito da soja, o uso da soja levando à puberdade precoce. Então, a soja tem uma substância que se chama fitoestrógeno, que consegue imitar um pouco o estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, isso é um disruptor endócrino. É uma substância que não é hormônio, mas ela imita o hormônio. E em uso excessivo, em algumas pessoas, não é em todas as pessoas que isso acontece. Em algumas pessoas
pode começar um peitinho mais cedo, pode antecipar a puberdade. Tem muitos estudos nisso, mas não é algo totalmente bem estabelecido a causa e consequência, né? Uhum. Sim, perguntaram também sobre o frango, né? Que muita gente acha que o frango tem hormônio adicionado, né? Pelo que eu vi recentemente, as indústrias que regulamentam têm sido bem criteriosas com isso. É claro que a gente sabe Sim, que a criação em cativeiro, eles adicionam bastante antibióticos, não é uma criação de um frango caipira que come o que ele normalmente comeria, então vai ter alteração, mas a adição de hormônio é proibida, né? Hoje em dia exato. ninguém adiciona hormônio no frango para que ele cresça. Claro que a alimentação artificial, cultura em cativeiro e uso de antibióticos pode interferir sim na qualidade dessa carne, mas ela não tem hormônios Não tem adicionados. hormônio. Isso eu gosto de explicar até de uma maneira simples. Todo mundo fala assim. Ai, coloca um hormônio de crescimento no frango, por isso que os frangos hoje em dia são tão grandes. Eu falo, gente, vocês sabem o preço do hormônio de crescimento? É verdade. Se a gente olha o preço do hormônio de crescimento, o preço dos hormônios e o preço do frango, você já vê, realmente frango não tem hormônio. Então, isso foi uma época muito questionado, mas muitas pessoas confundem vacina, hormônio, antibiótico, acha que é remédio, né? Acha que é tudo a mesma coisa. Então, Sim. não, pode sim ter antibiótico, muitos têm, mas Uhum. isso não tem interferência na puberdade e não tem relação com hormônio. Podem comer o frango, que não tem problema para a puberdade. Para puberdade não. Então é uma pergunta boa aí. E em relação aos produtos de soja, você orienta alguma coisa específica? Eu gosto de, assim, né, aqueles sucos industrializados de soja, aquela marca famosa, assim, eu não gosto dele por vários outros motivos, não só pela Sim. soja em si, né? Porque ele tem um monte de aditivo, açúcar, sabor artificial, toda aquela lista infinita de produtos químicos que não fazem bem para a saúde. Mas em relação ao consumo de soja, é sempre relacionado à moderação, talvez, né? Não sei qual que é a sua orientação. Exatamente. Eu falo que a diferença entre o veneno e o remédio é a A dose. quantidade. Então, tudo com moderação. Eu tenho muito questionamento com relação às famílias japonesas, orientais, que usam muito tofu, shoyu, esses derivados da soja. Eu falo para sempre tentar evitar excesso, Uhum. mas os estudos mostram que para você ter realmente um efeito forte da soja, seriam quantidades muito grandes diárias. Tanto que às vezes usam para fitoterápico em mulheres na menopausa, usam cápsulas de soja. A dose é muito alta para tentar mimetizar Entrada, né? o estrógeno. Então não é uma preocupação muito grande. A gente tem que só ter moderação em tudo, em todos os industrializados, porque na verdade não é só a soja que está nisso. Tem algumas questões dos fitatos, fenóis, que são substâncias encontradas no plástico, nos cosméticos. Eu tenho mais medo, particularmente, eu tenho mais medo até de cosmético, shampoo, creme, do que essas outras coisas. Por quê? A gente sabe que o estrógeno na pele, ele tópico no shampoo, deixa o cabelo mais bonito. Tem gente que colocava anticoncepcional no shampoo, não sei se você já ouviu essa história. Nossa, é verdade, isso é antigo, né? E o cabelo fica realmente mais brilhante. Então, o estrogênio ele tem essa parte importante do cosmético. Então, eu tenho muito medo desses cosméticos que a gente não sabe muito bem a procedência de ter alguma coisa. Então, assim, eu oriento sempre, sempre, sempre para minhas meninas. Não fica usando esmalte, não fica usando batom, maquiagem, porque fica até controverso. A mãe vem super preocupada que a criança está entrando na puberdade. Mas tá a criança com um salto alto, toda maquiada. Então eu falo, ó, vamos usar shampoo e condicionador de criança, maquiagem, eu falo seriamente, 2 vezes por ano, uma vez no Natal, uma vez no aniversário da criança, só. Então não tem que ficar com esse hábito porque pode fazer mal. A gente não consegue quantificar o quanto, quem usa maquiagem todo dia vai ter puberdade com tal idade, quem usa um dia sim, um dia não vai ter menos. Não dá para saber. Mas pode fazer mal, então é bom evitar mesmo. Sim, e tem um aspecto psicológico, né, de inclusão também na escola, enfim, mas uma criança, a gente acaba
adultilizando as crianças de uma forma muito precoce, né? As meninas hoje em dia de 11 anos estão usando shorts super curtinhos, estão usando decote. É claro que as mães não têm intenção de erotizar, mas às vezes, para as meninas se Sim. encaixarem na moda, elas acabam usando roupas que nem a gente usou na vida, assim, né? E Se é uma até, e até fazendo um gancho com uma outra questão relacionada. O risco de abuso em crianças com puberdade precoce. Então, já é uma menina que está com uma puberdade um pouco mais cedo, já está com uma mama um pouco maior do que a média das amigas, com um corpinho de mulher, usando esse tipo de roupa, é comum que os meninos mais velhos se interessem, porque a menina tem 10, 11 anos, já menstruou, já está com o corpo formado, e desperta o interesse dos meninos de 17, 18 anos. Então, é uma questão que a gente tem que ficar preocupada. A puberdade precoce, ela tem esse risco também, que é pouco comentado, mas é Sim. importante a gente saber. Vamos deixar claro que a gente não tá falando que a culpa é da menina que tá usando roupa, pelo Não, amor de Deus, não, né? pelo amor de Deus, Mas não. é uma criança, ela tem 10, 12 anos, né? Ela não tem ainda nem tanta maturidade para saber das consequências do seu ato. Então, cabe aos Sim. pais, aos adultos, regular esse tipo de atitude, conversar com a criança, né? Pelo amor de Deus, vou falar aqui que a gente tá falando que a roupa Não, não, mas é que eu tô falando que é influencia, um problema, mas porque o corpo tá mais formado do que a cabeça, né? com Então, certeza. tem uma cabeça que ainda não tá totalmente formada e o corpo tá formado. Então, tem. E às vezes a menina tem uma necessidade de, né, aceitação, ela quer ser incluída Sim, ali no grupo, ela chama a atenção dos meninos mais velhos, isso certamente pode influenciar aí, né? sim. E o que mais que teve de perguntas? Ó, Vamos Brook, ver. fala, eu vou abrir aqui pra gente Ah, responder, tá. tá? Deixa eu Vamos ver lá. aqui. Ah, eu vou falar então sobre a mama que mandaram aquela pergunta. Peraí, ó. Ó, falar sobre menarca. Minha filha de 9 anos, seios Ah, tá. desenvolvendo, pelos pubianos. Ah, tá. Menarca é a primeira menstruação das meninas. Então, a menarca, ela é, em média, aos 12 anos de idade. Vejam que quando eu falo média, não é um valor fixo. Então, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois. O que a gente considera que é a primeira menstruação? Entre os 10 anos e os 14 anos, tendo a média 12. Então, uma menarca que ocorra antes dos 10 é uma puberdade precoce, tinha que ter intervido ou tem que interferir, depende da idade que vem, depende de vários fatores. Acho que mais que ela tem 9, né? Tem que Isso. avaliar, não dá pra gente saber certinho. Com 9 anos ter mamas não é um problema. A partir dos 8 anos já pode ter o aparecimento das mamas. Geralmente, depois de 2 anos a 2 anos e meio que começam as mamas, vai ter a menarca, que é a primeira menstruação. Então, se começou mamas com 9, deve menstruar por volta de 11, mas isso tem que ir avaliando, porque pode se antecipar. Então, tem Ela que ver. perguntou dos pelos pubianos também, eles podem aparecer, né? Tá. Isso. Os pelinhos é do hormônio masculino. As mulheres também produzem hormônio masculino pela adrenal e eles podem aparecer até com 7 anos, geralmente é normal, mas tem que ser avaliado. Geralmente é para começar depois dos 8. Mas tem meninas que começam primeiro o pelinho, depois a mama, tem meninas que começam primeiro mama e depois o pelinho. É que eu tirei a pergunta porque fica na frente do seu Não, rosto, isso aí pode não dá tirar, pra. pode tirar. É, É. a bordadeira perguntou aqui, que a gente falou no comecinho da live, se o peso Isso. pode interferir na puberdade precoce. Certamente interfere, Pode. né? É, tem, assim, nas meninas, geralmente o peso antecipa a puberdade e nos meninos o peso pode atrasar a puberdade. Então é um pouquinho diferente variando dos sexos. E se a gente consegue segurar esse peso, que é isso que a gente falou no começo, que o pediatra tem que acompanhar, porque ele consegue prever algumas situações, se a gente consegue segurar o peso, a gente muitas vezes consegue segurar o avanço da idade óssea e evitar uma menstruação precoce.
Sim, é interessante lembrar, né, que as nossas células, essa diferença de meninos e meninas é facilmente explicada pela fisiologia, né? Porque as células adiposas em excesso, elas podem aumentar a produção de estrogênio, né? Então, por isso que as meninas adiantam a puberdade e os meninos acabam atrasando, né? É comum um adulto, por exemplo, obeso, começar a ter características mais femininas. Então, ele começa a aumentar o tamanho da mama, ficar com a perna mais Tem mais fina, ginecomastia. ginecomastia, justamente pela ação do estrogênio que está presente nessas células adiposas que estão em excesso, sobrando lá. Então, o controle do peso nessa fase é fundamental. Então, é muito comum a gente ver aquelas meninas mais cheinhas, com sobrepeso ou com obesidade, que são as mais altas da turma. Mas porque elas talvez Sim, cresceram de uma forma rápida e aí talvez elas até percam a altura porque elas entraram na puberdade de forma precoce, né? exatamente. E até falando dessa questão de peso, teve uma pergunta também na caixinha, né? Com relação à fome. Que, nossa, o que que faz na puberdade, os adolescentes que têm muita fome? Isso vai passar, não vai passar? Então, vamos lembrar um pouquinho do estirão de crescimento. As meninas, elas vão ter o estirão de crescimento. O que é estirão de crescimento? É a fase que mais cresce na infância, depois dos 2 primeiros anos. Lembrando que nos 2 primeiros anos cresce mais, né? E depois vem o estirão. As meninas vão crescer 8, 9 centímetros em um ano. Então, uma calça que você comprou no começo do ano, no final do ano, não está servindo. Porque é bastante mesmo que a criança vai crescer. Então, nessa fase, eles estão aumentando o número de células, estão aumentando massa óssea. Então, é natural que o apetite aumente. Eles vão ter uma necessidade calórica maior, que eles estão tendo gasto para construir tecido, pele, osso, tudo. Agora, tem que ver a proporção. Se está aumentando mais o peso do que a altura, aí tem que dar uma segurada. Então, sempre lembrar que tem que comer saudável, né? Não é tá com fome, vai comer porcaria. Tá com fome, tem que comer comida. Mas no estirão, mais ou menos, cada 1 centímetro que o adolescente ganha é para ganhar em torno de 1 quilo. Se cada 1 centímetro tá ganhando 1,5 kg, 2, vai ficar com Tá em sobrepeso. excesso. É, E aí a gente consegue introduzir nessa fase alimentos que saciam, mas que são menos calóricos, né? Gorduras boas, alimentos integrais, grãos. Então, esses alimentos eles tendem a dar uma saciedade maior. Então, a criança, o adolescente realmente tem mais fome, né? Os adolescentes traçam aquele monte de comida. Isso é é habitual. famoso isso. Sim, a gente precisa investir na qualidade desses alimentos, porque dá para saciar a fome sem ficar comendo um monte de tranqueira. Ainda mais que esse monte de criança em casa, né? Nessa quarentena tá mais difícil ainda segurar as crianças que estão comendo bastante. A Mércia perguntou aqui em relação a estrias, né? Acho que faz bastante relação com o estirão de crescimento. Se estrias avermelhadas depois da menarca, aos 10 anos e meio, são consideradas normais. Aí tem que avaliar, porque tem a estria que ela é horizontal, tem a estria vertical, que depende do tipo de crescimento. Tem gente que tem estria do estirão e não tem o que fazer. Tem gente que é um pouco do excesso de peso, Peso. mas daí tem que avaliar com o dermatologista. Geralmente eles indicam fazer algum tratamento enquanto ainda estão avermelhadas, enquanto estão Sim, ativas. Que elas depois que tendem a fica naquela. branquinha. Quando entra na fase cicatricial branquinha, os tratamentos são mais difíceis. Mas pode ser normal, sim, é comum. Agora, precisaria avaliar o local, se é por excesso de peso, se foi por um estirão muito rápido, né? O dermatologista consegue auxiliar. Legal. Bom, deixa eu ver mais uma pergunta aqui, que eles falaram do tamanho das mamas, né? Ah, verdade. Aqui, ó, peraí. Perguntaram. Essa aqui, ó. Menina com 13 anos e 5 meses, menstrua há 8 meses, seios bem pequenos. Ela tem vergonha. Eles ainda crescem? Então, vamos lembrar que a questão do tamanho das mamas tem muito mais relação genética do que relação hormonal. Então, não é por excesso de hormônio, falta de hormônio, puberdade precoce, puberdade atrasada, que a mama vai ser maior ou menor. Depende muito de como é a questão, como é o tamanho das mamas da família materna e da família paterna.
Geralmente, as mamas vão crescer até mais ou menos 3 anos depois da menarca, que é mais ou menos o quanto a criança cresce também de altura. Até uns 3 anos depois da primeira menstruação é quando tem o crescimento das mamas e o crescimento da estatura. Então, no caso dessa pergunta, até uns 16 anos, mais ou menos, vai crescer. Mas se a família toda tem mamas pequenas, é bem possível que a adolescente não tenha mamas muito volumosas. E lembrando que a mama também, ela vai ciclar um pouco. Na época da menstruação, às vezes fica um pouquinho mais inchada, depois fica um pouquinho mais murcha. Na fase de amamentação vai estar maior. Então, mas até uns 16 vai crescer, no caso dela. E outra coisa que eu lembrei que é legal é também a idade da menarca da família, né? Da mãe, interfere na idade da menarca da criança, né? Sim, Interfere não, influencia. influencia. Tanto que eu sempre pergunto, às vezes quando vai o pai na consulta, daí eu falo, já liga para a mãe que tem umas perguntinhas para ela. Ele fala, não, mas eu sei tudo. Às vezes ele Não vai acerta, saber, né? que eu sempre pergunto o peso de nascimento da criança e a idade gestacional do nascimento da criança, porque também interfere. Então, tenham uma relação positiva com crianças que nascem pequenas para a idade gestacional. Você pode até falar um pouquinho o que é isso, PIG, né? PIG ou prematuro, eles têm uma puberdade um pouco mais cedo. Costuma ter um avanço de idade óssea e uma puberdade um pouco mais cedo. Então, eu sempre pergunto isso e pergunto a idade da primeira menstruação da mãe, que tem relação também. Tá. Então, para quem não sabe, o pequeno para a idade gestacional, existe uma tabela na neonatologia que a gente usa baseado na idade gestacional e no peso aproximado, no peso de nascimento da criança. Então, às vezes a criança é prematura, mas ela é proporcional. Então, ela não é PIG, não é pequena para a idade gestacional. Ela é AIG, adequada para a idade gestacional. Então, depende da idade gestacional da criança. Agora, tem crianças que a gente tem várias causas, né? Pode ser por doenças maternas, placentárias, por restrição de crescimento intrauterino, que a maioria, na verdade, acaba sendo idiopática, a gente não sabe a causa, mas podem ter causas como hipertensão materna, diabetes materna, alguma alteração na placenta, alguma doença hematológica da mãe, doenças, enfim, múltiplas da mãe que podem interferir no crescimento da criança. Então, a criança nasce numa idade gestacional, por exemplo, termo com 40 semanas, né? Depois de 37 semanas, a criança é considerada no tempo certo para nascer, mas ela nasce com peso abaixo do esperado. Então, a gente acaba chamando essas crianças de PIG, que são pequenas para a idade gestacional. Exatamente. Então, essas crianças, tabagismo, a Cintia falou, verdade, tabagismo também é uma das causas, né, de restrição de crescimento intrauterino. E aí, essas crianças, então, podem ter a puberdade adiantada, né? E é Sim. uma das crianças que, às vezes, o hormônio de crescimento pode ajudar, né? Não, não é bem o nosso assunto, mas Sim. crianças nascidas pequenas para idade gestacional e ou prematuras, né? As crianças prematuras também têm que ter um acompanhamento mais de perto pelo pediatra, que já tem muitos estudos mostrando, inclusive, risco maior de resistência à insulina, risco de diabetes, e tudo isso não aparece na infância, vai aparecer na puberdade, na adolescência. Então, é uma criança que durante a fase da pré-adolescência e na adolescência vai ter que ter os hormônios mais bem vigiados, digamos assim. Sim. A Viviane perguntou aqui, ó, qual o peso considerado baixo quando nasce? Viviane, depende da idade gestacional, tá? Então depende de quantas semanas seu filho nasceu. Para ter uma ideia, normalmente abaixo de 2,5 kg, quando a criança nasce, ela é considerada, se ela é termo, né? Pequena para a idade gestacional, mas não é exatamente esse peso, depende da idade que a criança nasce. Então tem uma tabelinha, ninguém sabe isso de cor, a gente sempre confere lá a tabelinha para saber, para classificar. Eu até tenho um post com essa tabelinha que eu coloquei. Depois eu vou até colocar de novo para vocês verem e conferirem. Veio uma pergunta aqui, tô vendo. Tem uma menina de 11 anos e uma menina de 9. A criança de 9 anos pode entrar na puberdade mais cedo pelo estímulo da mais velha? Não sabemos, mas pode. Tem muitas suspeitas de que estímulos visuais, os programas na televisão, essa hipersexualização que a gente acaba vendo, isso pode ter um fator que está colaborando.
com a antecipação da menarca. Porque o que, que a gente sabe? Se a gente for pegar nossas avós, a menarca delas provavelmente foi perto dos 15 anos. Nossas mães já foi perto dos 14. A nossa já foi 13, 12. E agora já está perto de 11, 12. Então, está tendo, ao longo do tempo, uma antecipação da puberdade, uma antecipação da idade da menarca. Não necessariamente uma puberdade precoce, porque veja que mesmo assim as crianças estão ficando mais altas. Não está tendo um prejuízo de estatura. A gente está ficando mais alto que os pais ou da altura boa. Mas não se sabe exatamente por que ao longo dos anos está tendo essa antecipação. Aí que entra a questão dos disruptores endócrinos, que são os alimentos, ou até esse estímulo visual. Ambientais, né? Ambientais, exatamente. Entendi, certo. Isso é ótimo. Deixa eu. Me perguntaram aqui em relação à suplementação. Deixa eu ver aqui se eu acho a pergunta. Aqui, Lembrei. Se existe a necessidade de suplementação vitamínica nessa fase. Bom, falando da parte pediátrica, o seu pediatra vai certamente avaliar. Não tem nenhum consenso de necessidade diária de vitamina para todo mundo. Isso existe só para crianças até 2 anos, né? Que a gente repõe a vitamina D e o ferro. Então, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pelo Ministério da Saúde, existe essa recomendação. No meu consultório, eu faço uma reposição individualizada. Então, eu avalio sempre a alimentação da criança, né? Variedade, como a criança come, enfim. E aí, a gente pode fazer algumas dosagens aí e para fazer uma reposição mais individualizada. Mas aí, falo da sua parte aí, que eu acho que você pode ajudar a gente. Não tem nada de consenso, sabe? Para todo mundo, na adolescência, precisa de vitamina, tal dose. Não. É caso a caso. Via de regra, não tem nenhuma necessidade de vitamina extra. Mas tudo depende da alimentação, da exposição do sol, que foi a última live que eu fiz de vitamina D. Então, não podemos falar, todos os adolescentes precisam tomar tal vitamina. Não, tem que ter uma alimentação balanceada, comer adequadamente proteína, fibras, né? Então, a princípio, não tem isso daí. Eles vão comer um pouco mais, vão crescer mais, mas se estiver comendo saudável, não precisa de vitamina nenhuma, não. A gente consegue esses nutrientes dos alimentos, das frutas, legumes. Basta comer direito, não adianta o adolescente ficar... Esse que é um problema, né? Os adolescentes, eles acabam comendo um pouco pior, porque eles têm um pouco mais de liberdade na escolha. Conseguem comprar na cantina da escola, já é uma idade que eles acabam procurando o próprio alimento, não é tanto a mãe que prepara e põe na frente dele. Então, tem que tomar cuidado com isso, lembrar que eles estão na fase de maior crescimento da infância e então precisa tomar cuidado com a alimentação, sim, e a princípio não precisa de vitamina, mas tem que individualizar. Sim. A gente, na maioria das vezes, consegue todas as nossas necessidades vitamínicas quando a gente tem uma dieta variada, né? Não só a qualidade, porque às vezes o adolescente acaba ficando seletivo também, né? Aquela fase que ele não quer comer tudo que põe no prato, que ele escolhe o que ele vai comer. Então, quando a gente consegue variar bastante o prato, a gente tende a suprir as necessidades. Às vezes algum ajuste aí de ômega 3, a vitamina D, que às vezes a gente não consegue, né, ter toda a necessidade na nossa dieta, que não é uma dieta tão mediterrânea quanto a gente gostaria, em relação principalmente aos óleos, peixes, etc. Mas essa avaliação deve ser feita de forma individual. Acho que tem mais pergunta aqui, Bru, vamos ver. Enquanto isso, eu vou só falar um pouco da questão do estirão da puberdade, que sempre vem muita pergunta sobre isso. Existem dois estirões da puberdade? Não sei se você já ouviu isso, mas já veio para mim e fala, doutora, mas ele teve o primeiro, vai ter o segundo estirão? Eu não sei de onde que veio isso. Eu queria saber de onde foi a origem desses estirões. Mas eu vou falar sobre a velocidade de crescimento. A fase que a gente mais cresce na vida é intraútero, na barriga da mãe. Que a gente vai crescer em torno de 50 centímetros em 9 meses. Então, isso nunca mais a gente faz na vida, essa velocidade de crescimento. Segunda fase da vida que mais cresce. Primeiro ano da vida. Então, de 0 a 12 meses. Vai crescer em torno de 25 centímetros
Gente, 25 centímetros em um ano. É mais que 2 centímetros por ano. É uma velocidade muito grande. Triplica o Depois, peso, né? exatamente. E depois no segundo ano de vida. Aí entra num platô de mais ou menos 4 a 6 centímetros por ano até a fase do estirão. Então, no estirão da puberdade, as meninas vão crescer 8, 9 centímetros por ano. Veja que é metade do que cresceu no primeiro ano de vida. E é um estirão só, não tem essa de dois estirões. Então, não caia nessa de, não, vai ter o segundo estirão. Não, pode ser que seja tarde para fazer alguma coisa. O estirão das meninas é mais ou menos um ano antes da menarca, um ano antes da primeira menstruação. Então, quando eu falo que é em média com 11 anos, eu tô pegando a média. Se a criança for menstruar com 10, o estirão vai ser com 9. Então, é uma coisa que tem que ser avaliado com o profissional de saúde. É uma coisa que a mãe não vai conseguir sozinha saber se tá no estirão, não tá no estirão, quando que vai ser. E nos meninos é por volta dos 13 anos e a velocidade de crescimento chega a 11 centímetros por ano. Então, por isso que os homens ficam mais altos que as mulheres, porque eles têm um estirão de crescimento mais tarde, mais ou menos 2 anos depois do que o estirão das meninas, e eles crescem cerca de 2 centímetros por ano a mais. Por isso, a população masculina é em torno de 13 centímetros mais alta do que a população feminina. Essa é a diferença estatística entre homens e mulheres. É um dado interessante. Essa continha que a gente usa para fazer a estimativa do canal de crescimento, quando a gente considera a altura dos pais, né? Quando coloca lá no canal familiar. Então é importante que quando você vá na consulta do pediatra, você leve a altura do pai, se aí o seu pai não estiver presente, né? Que a gente sempre pergunta e utiliza essas medidas para fazer a conta, para estimar a média e o canal de crescimento esperado para aquela criança. A gente não consegue, 2 pais baixinhos não vão fazer milagre de transformar a criança num adolescente super alto, né? Então a gente tem essa consideração. Eu tenho uma frase de uma paciente minha que foi muito legal. Ela falou para mim, ela é pequena, o pai é pequeno e a criança estava pequena, mas dentro do normal. Mas o pai estava querendo que a criança ficasse mais alta. Ela falou, doutora, eu plantei morango, não plantei melancia. Eu sei que não vai ficar alto. Tem que explicar para o pai. Falei, realmente ela sabe essa questão genética, né? Exatamente, isso tem que ser considerado. Aí, você quer falar dos meninos? Então, você falou um pouquinho dos tirantes. Eu falei um pouquinho dos meninos. Sobre puberdade precoce masculina. A gente fica falando de mamas, puberdade precoce nas meninas e deixa um pouco de lado a questão dos meninos. Por quê? A relação da puberdade precoce, ou seja, cada 10 meninas com puberdade precoce, a gente vai ter um menino com puberdade precoce. Então, nos meninos é bem raro, é bem incomum. Agora, por outro lado, se nas meninas é muito comum também ser benigna, ou seja, idiopática. A gente não sabe a causa e não costuma ser grave, o tratamento é tranquilo. Vamos falar um pouquinho de tratamento depois, anota aí. E nos meninos, a gente tem que ficar bem de olho, porque pode ser um tumor, um câncer, alguma coisa mais grave. Então, nos meninos é menos comum, porém mais grave, a gente tem que detectar precocemente. E aí que tá a dificuldade, porque nas meninas, os pais conseguem perceber que tem mama, elas mesmas sentem um incômodo, uma dor na mama. Nos meninos, a gente consegue perceber a puberdade pelo aumento do volume testicular. Então, tem que ser um profissional experiente para palpar o testículo e ver que aumentou. A própria criança e a própria família não vão conseguir perceber o início da puberdade. Então, às vezes, eles chegam, já tá uma puberdade já um pouco mais avançada. Já tem pelos, já começa a engrossar a voz, porque o comecinho da puberdade masculina é difícil. Aí que o pediatra entra, que é o que eu falo. Tem que ir no pediatra a cada 6 meses durante a vida toda. Nos primeiros anos, até uma frequência maior. Agora, dos 2 até terminar a adolescência, a cada 6 meses, imprescindível ver avaliação genital, ver como é que tá pênis, testículo, no caso das meninas, ver as mamas e estatura e peso, sempre. Isso que ajuda muito a gente a tomar as condutas mais rápido.
Sim, acho que mandaram até uma pergunta. Até quando que eu tenho que levar a criança no pediatra? Você tem que levar ela sempre, né? Até terminar a adolescência. As meninas acabam fazendo uma transição para o ginecologista, que depois da primeira menarca a gente acaba encaminhando para fazer uma orientação. E os meninos acabam ficando um pouco perdidos aí nessa fase, né? Então eles acabam deixando de fazer esse acompanhamento. Então é importante que a criança seja acompanhada até o término da adolescência e depois vai passar com o médico de adulto para fazer um check-up, para ver se está tudo bem. Mas é muito importante que essa consulta seja mantida, mesmo que a criança não tenha nada, né? Não é porque ela não tem nada que ela não precisa ser avaliada por um profissional. E esse exame testicular é importante, porque muitas vezes os meninos têm vergonha, né? Sim, E assim, tem que ser feito em toda consulta médica, tem que examinar. Então não adianta só pesar e medir, precisa avaliar o testículo, precisa tirar a roupa. Às vezes você pode até pedir para os pais ficarem fora, se a criança está com vergonha, sim, né? É uma opção, mas é importante que a gente faça essa avaliação, sim. exato. O Ah, que deixa eu mais que teve de colocar a pergunta? pergunta aqui, ó. Vamos Que ver. mandaram a partir de que idade é recomendada consulta com endócrino? Ou a consulta deve ser feita somente quando necessário, acredito, né? É. Bom, é o que eu falei no começo. Quem vai identificar que precisa passar com endócrino é o pediatra. Agora, se é uma criança que não está acompanhando com o pediatra, às vezes a família mudou, o pediatra não está mais atendendo, a gente sugere que passe um ano antes da idade normal de começar a puberdade. Ou seja, as meninas com 7 anos e os meninos com 8 anos. Isso falando de puberdade, lógico, se tiver alguma questão de estatura ou uma questão de peso, vai passar quando surgir a queixa. Mas para saber se tá com uma puberdade normal, se tá com risco de uma puberdade precoce, caso não esteja acompanhando com o pediatra, com 7 anos nas meninas e com 8 anos nos meninos, é o momento ideal para a primeira avaliação. Tá? E aí a gente vai, nós pediatras gerais, vamos identificar e aí encaminhar quando precisa, né? Claro que se tem uma suspeita de uma doença endócrina ou suspeita de puberdade precoce, alguma questão diabetes, obesidade, outras várias queixas aí que o endócrino pediatra cuida, né, Bruno? Sim. Tem uma pergunta aqui que tem como saber pelo raio-x da mão. É, o principal é a clínica. Então, pelo exame físico, pela altura do pai, pela altura da mãe, pela altura da criança e pela curva de crescimento, então é importante levar às alturas anteriores da criança. Com isso, eu já consigo falar, ó, provavelmente está tudo bem, ou então provavelmente vamos precisar tratar. Então, o raio-x da mão é um exame complementar que eu peço, mais para ter como base, falar, ó, tá no limite da normalidade, tá muito avançado, tá ok, para ver, vai crescer, a criança vai crescer bastante, vai crescer pouco, mas o mais importante é a clínica. Às vezes tem gente que fala assim: "Ah, não, mas porque eu fiz a idade óssea e deu tanto". Eu falo: "Mas calma. Como é que tá o peitinho? Como é que tá a velocidade de crescimento, né?" Sim, sim. A É a idade óssea 2 anos a menos. A idade óssea atrasada, no geral, é melhor do que a avançada. Lembrando que tem o desvio padrão da normalidade. 2 anos para trás e 2 anos para frente a gente considera normal, a gente não considera atrasado na maioria das idades. Acho que Acho era que apareceu isso. uma pergunta aqui, deixa eu ver. Após a menarca, quanto em média uma menina pode crescer ainda? Tá. Em média, o crescimento após a menarca fica entre 5 a 7 centímetros. Só que vamos lembrar. Lembra que eu falei que um ano antes da menarca, ela está no estirão. Então, essa menina está crescendo 8 centímetros por ano. Daí ela menstrua e ela vai passar a crescer 2, 3 centímetros por ano. Ou seja, cresce muito devagar. Vai demorar 2 a 3 anos para parar de crescer. Então é muito comum as pessoas falarem, não, porque depois que menstruou, parou de crescer. Não é que parou de crescer, é que a velocidade de crescimento reduziu bastante. Mas os estudos variam de 5 a 7 centímetros. Então não é que para de crescer. Mas fica mais imperceptível, né? Porque Exato. É, porque no estirão é nítido. As mães percebem muito porque tem que comprar roupa toda hora. acho que é a mesma Essa pergunta, ó. daí é. Perguntou no consultório, esqueci. Quanto tempo, quanto em média? Vamos ver aqui.
Até que idade deve ser levado no pediatra? Acho que a gente já respondeu. Até o final da É. adolescência. E Acho que agora nós... tá ficando mais comum ebiatra, é uma especialidade que cuida de adolescente. Então, de repente, parou de ir no pediatra, começa a ir pelo menos no ebiatra, que é um pediatra que cuida de adolescentes, Cuido de né? adolescente, é uma especialidade muito bacana, porque trabalha também a questão social, psicossocial, psicológica, né? Às vezes Exato. os pediatras acabam pulando essa parte na consulta, que é importante. Deixa eu tirar da sua frente aqui. Não, pronto, eu subi, ó. Pais baixos e crianças grandes. É problema hormonal? Depende da idade, mas o seu pediatra vai conseguir fazer o seguinte: ele vai ver a altura do pai, a altura da mãe, vai fazer uma continha. Eu até tenho isso no meu site, na parte de crescimento, faz essa continha e fala qual que é a média. E ele vai fazer o canal familiar, vai ver qual que é a estatura esperada para essa criança. Se a criança estiver fora do canal familiar, então vamos supor que é uma família que está com a média no percentil 25, que é na curva um pouquinho mais baixa do que a média. E essa criança está no percentil 90, que é mais para cima, pode sim ser um problema. E é engraçado que todo mundo fala, não, tá crescendo bem, tá muito alto, tá normal. Nem sempre. Se você estiver crescendo mais do que o seu potencial genético, é muito possível que a sua idade óssea, a maturação esquelética, esteja avançada. Então, uma criança de 7 anos que está muito alta, e não é porque os pais são altos, ela pode estar com uma idade óssea de 10, 11 anos. Ou seja, ela está com a altura das crianças de 10, 11 anos, e o osso está com 10, 11 anos. Então, ela vai parar de crescer antes. Precisa sim ser investigada essa situação. E esse canal familiar a gente geralmente coloca depois dos 2 anos, né? Que até os 2 anos o crescimento está mais relacionado com o peso de nascimento, né? Com a forma que a criança nasceu. E depois dos 2 anos, até a curva é diferente, né? Até os 2 anos a Sim. gente usa uma curva, depois dos 2 anos a gente usa outra curva, que é aquela curva mais exponencial, e aí a gente consegue inserir a criança no canal familiar, né? Isso. Deixa eu ver Acho se que tem as mais. perguntas, ver se tem mais alguma, mas acho que foi. Acho que falta falar só um pouquinho de tratamento, que ninguém perguntou ainda. Sim. Tem umas outras perguntas de pediatria É? que eu vou deixar passar. Depois eu respondo lá na caixinha, lá no Instagram. Pode ficar Tá tranquilo. bom. O tratamento é relativamente tranquilo, não tem efeitos colaterais conhecidos. É uma medicação injetável, então sempre é uma injeção. Aí a gente tem que colocar na balança. Se for uma puberdade precoce mesmo, começou antes dos 8 anos, a criança vai menstruar antes dos 10, tem que tratar. Por quê? Porque o que acontece se não tratar? Tem prejuízo psicológico, então a criança sofre bullying. Eu tenho crianças que não querem usar agasalho na escola para não aparecer o peitinho. Então tem essa situação psicossocial que a gente tem que levar em conta e perde estatura, uma puberdade precoce, ou seja, começa a mama antes dos 8 e menstrua antes dos 10, vai ter uma perda estatural, por isso está indicado o bloqueio hormonal. Os outros casos de puberdade que começa com 8 para 9, que vai menstruar com 10 para 11, tem que ser individualizado caso a caso. E para os meninos, Para é os bem mais meninos, raro. para os meninos é bem mais raro, lembrando que é com 9 anos a idade de início. Os meninos é muito mais comum um maturador lento. Eles vêm com queixas opostas. Vem triste porque os amigos já cresceram e ele ainda não cresceu, ele ainda está pequeno e tem uma idade óssea super atrasada. Aí é o maturador lento. Mas para os meninos também a gente tem que fazer o tratamento se for uma puberdade precoce, com a diferença de que tem que investigar muito, muito bem. Ressonância de crânio, exames hormonais, porque a grande maioria, até 85% dos casos da puberdade precoce nos meninos, tem um problema que a gente encontra, tem uma doença subjacente. Nas meninas, 85% das vezes a gente não encontra nada e tá tudo bem, é idiopática. Essa é a principal diferença.
É ótimo. E, Bru, acho legal a gente falar um pouquinho também das transformações no corpo esperadas, não só o aparecimento de mamas e pelos, mas as outras alterações que acontecem com a puberdade, que acaba sendo uma dificuldade de manejo no dia a dia dos pais, né? Então, odor axilar, alteração de voz, alteração de humor é muito comum nessa fase, né? É, o tratamento a gente faz o medicamentoso, mas a gente sempre indica um psicólogo para ajudar, porque realmente a oscilação do humor é muito importante. E como você faz para saber se isso tá normal, não tá normal? Ah, não sei se minha filha tá muito irritada ou não. Eu achei que ela mudou muito. Isso é normal ou isso é um problema? Eu sempre falo, conversa com as outras mães da escola. Veja se sua filha tá irritada igual às outras ou muito mais que as outras. Se tiver com um comportamento muito diferente, logicamente tem que procurar o auxílio. E o odor axilar, eu indico sempre que possível fazer um desodorante caseiro. Eu posso até colocar de novo a Com leite de fórmula. magnésio, né? Isso, que a gente consegue fazer a mudança do pH da pele, porque o que é o odor? São os hormônios mais as bactérias da pele que agem lá. Fungo, né? Isso, então você colocar, fazer um desodorante caseiro com leite de magnésio mudando o pH, ele não vai ter problemas que o antitranspirante tem, que o alumínio tem, Alumínio, né? e costuma resolver o problema sim. Na verdade, isso é bom até para nós adultos, né? A gente não sabe, mas olhem aí depois vocês nas embalagens dos desodorantes que vocês têm na casa de vocês. A maioria deles contém alumínio. E alumínio é um metal tóxico, não deveria estar lá. A gente não deveria se expor a metais pesados, né? Tem até alguns estudos que associam aí ao câncer de mama, ainda são estudos Sim, pequenos, mas que podem obstruir, esse alumínio pode obstruir aí as glândulas sudoríparas e aí você tem a drenagem pelas ínguas aqui debaixo do braço, isso pode interferir. Não é causa e efeito, mas a gente sabe que tem influência. Então, esses desodorantes da farmácia nem sempre são uma boa opção, né, Bru? isso, exatamente. Dei uma pergunta aqui, que a filha tem 10 anos e tá com pelo pubiano. Não dá para saber se é normal. Provavelmente é, mas tem que ver tudo. Mas com 10 anos ter pelo não me chama muito a atenção. É que a gente nunca pode falar se está normal ou se está alterado Tem só com exame. um dado, tem que ver É, tudo. Mas não me preocuparia muito o pelo, tem que ver tudo. É interessante citar que a gente tem tabelinhas, né? A gente tem tabelinha dos estadios da puberdade, e aí esses pelos são classificados. Então, conforme a criança vai crescendo, ele vai mudando de aspecto, né? No começo ele é só um pelinho mais engrossado, depois ele vai aumentando de tamanho, vai aumentando o formato. Então, a gente consegue classificar através de uma tabelinha de Tanner, o estadio da puberdade. Então, o pediatra realmente precisa avaliar para saber a quantidade de pelo, a conformidade, se tem outras alterações associadas. Então, precisa de um exame físico aí. Exatamente. Acho que era E isso, Marina. O que que é. tem? Eu anotei uma coisinha aqui. Em relação à dosagem de hormônio, ela é feita de forma rotineira? Toda criança precisa dosar hormônio na puberdade? Não, muito boa a sua pergunta. Falar, eu queria só fazer um check-up e ver como é que está. Gente, o mais importante é a avaliação clínica. Peso, altura, olhar peitinho, olhar pênis, olhar genital. Então, isso é o mais importante e com os dados de altura dos pais a gente consegue fazer um bom diagnóstico. Então, é uma minoria dos casos que a gente precisa da dosagem hormonal. Sim. Aqui, ó, a Renata perguntou em relação à acne. A dermato receitou Halcutan, baixa dosagem, histórico familiar de acne inflamatório. Pai e mãe, o que acham? Você quer falar? Eu preferia não comentar especificamente disso sem conhecer o quadro todo, porque tem questão de colesterol relacionado à Rocutan, tem que ver se parou de crescer, como é que tá a idade óssea. Sim. E Renata, Então, tem o que que ser eu posso falar? individualizada essa resposta, Sim. infelizmente. O Roacutan é uma medicação que tem muitos efeitos colaterais, então tem que ser colocado na balança, né? E uma Exato, coisa que eu posso acrescentar é relacionada à dieta. Então, muitas vezes a gente consegue controlar o acne, consegue controlar a oleosidade da pele quando a gente muda a alimentação. Então, alimentos inflamatórios, pró-inflamatórios, como farinha branca, como açúcar, como alimentos com gorduras hidrogenadas ruins, óleos vegetais, excesso de chocolate, por exemplo, isso pode interferir diretamente no acne. Então, muitas vezes, só fazendo uma reeducação alimentar, um ajuste aí na dieta, você consegue controlar bastante, tá?
Então, não tô falando para você não usar o remédio, não é isso. Tem que ver, Mas porque às vezes formam uns abscessos muito grandes que tem indicação, e não tem que tem tratar, jeito. exatamente. É caso a caso. Mas tem algumas outros ajustes que podem ser feitos para que você melhore tudo que dá para fazer antes de partir para o remédio. Em alguns casos é necessário mesmo, mas tem que tomar bastante cuidado e ficar bem, fazer um acompanhamento bem de perto, porque ele tem Sim. bastante efeito colateral, né? Precisa fazer dosagem de enzimas hepáticas, várias coisas que precisam aí. Eu acho que era isso, Bruno. Anotei tudo aqui, ó, que tudo que me perguntaram eu falei. Que a gente Sim. conversou, você respondeu. Se Eu acho mais que alguém tiver. depois a gente pode colocar uma tabelinha do pequeno para idade gestacional, foi um Ah, assunto tá. que falaram, coloca alguma coisa disso, e depois a gente coloca mais uma caixinha de pergunta e combina de fazer outras mais para Muito frente. legal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar aqui, mas queria agradecer, foi muito bom. É sempre um assunto muito interessante, né? Que as mães têm dúvidas. Então tem muita mudança no corpo, mas tem muita mudança também na cabeça, muita mudança no comportamento, e é uma fase difícil da gente manejar, né? O Sim, adolescente em si, ele já tem naturalmente uma característica desafiadora, ele está buscando novas respostas, ele está contradizendo os pais, ele vai fazer isso, ele vai enfrentar os pais. Tem a questão hormonal, mas tem a questão comportamental, e é muito importante que a gente avalie isso como um todo. Auxílio do pediatra, se precisar, o endocrinopediatra, muita conversa, muito diálogo em casa, isso faz toda a diferença, né? sim. É gostoso ficar vendo o pessoal elogiando É, ali, né? Parabéns, obrigada, pessoal. Dá vontade de fazer mais vezes, né? Então vamos vamos, combinar outros assuntos outros aqui. assuntos e a gente vai fazendo, tá bom? Tá bom. A live vai Obrigada. ficar salva no nosso Instagram por 24 horas. Depois eu vou tentar colocar no YouTube. Sim, assim que eu colocar, eu vou te Ah, informar, legal. Tá tá bom, bom? Daí Mari. eu deixo salvo. Obrigada, viu? Muito obrigada. Beijão, boa noite. Obrigada a todo mundo que ficou Obrigada. aí. E a gente vai se falando. Tchau, tchau.